um culto muito especial de aprendizado. Podem se sentar. Primeiramente, feliz Dia dos Pais, a todos os pais que aqui estão, ao que nos acompanham também aí pela internet. Ser pai deve ser uma missão incrível. Deve ser uma missão peculiar e interessante. E aí, já que hoje é Dia dos Pais, eu queria falar um pouco sobre isso. Provérbios 22, bem conhecido. Provérbios 22, 6 diz assim. É que a minha Bíblia está grudada, não é porque eu não leio não, tá? Provérbios 22, 6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E aí a gente já aprendeu aqui, né? Que não é mostrar para a criança o caminho, é para caminhar junto com eles. Porque nós somos um dos maiores exemplos. E aí Salomão ainda, em Provérbios, nos primeiros capítulos, no capítulo 3, ele dá uma orientação para os seus filhos. E aí ele diz assim: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. E aí eu fico pensando no que a gente tem ensinado aos nossos filhos. E em que momento a gente pode chegar e perguntar para os nossos filhos assim, e dizer aos nossos filhos: não te esqueça dos meus mandamentos. Quais são esses os mandamentos que a gente tem colocado no coração dos nossos filhos? E no versículo 5 ele continua e ele diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. É uma orientação que Salomão está passando ali ao seu filho: confia no Senhor. E a gente tem feito isso com os nossos filhos, ainda que pequeninos. A gente tem ensinado eles que a nossa confiança deve estar no Senhor, porque por vezes a gente acha que a criança não entende, né? A criança tem ali 2, 3 anos e a gente acha que não precisa falar disso agora. Mas a criança ela vai crescendo e a gente precisa passar esse entendimento dia após dia, de que nós somos totalmente dependentes do Senhor, desde criancinha até a nossa maioridade. E como nós somos referências para os nossos filhos, eu não sei se é o Dani que fala que talvez a gente seja a Bíblia que uma pessoa nunca pôde ler, né? E nossos filhos pequeninos, eles ainda não têm ali o intelecto para iniciar a leitura bíblica. Então a Bíblia que ele vai começar lendo somos nós, né? Pais e mães. E aí Paulo, ele também dá uma orientação, mas ele dá uma orientação aos presbíteros da igreja, né? E essa orientação se aplica também aos pais, porque na sua casa você é o responsável. Ontem a gente conversava e aí o Fábio ele trouxe uma coisa falando sobre provisão, né? O papel do homem provedor. E aí ele disse assim que o papel do homem provedor não é só financeiro, né? O papel do homem como provedor é também espiritual. Ele precisa prover para a sua casa o alimento espiritual. Ele precisa ensinar os seus filhos de acordo com os mandamentos bíblicos, porque é daí que eles vão aprender. A gente hoje tem vivido em um momento em que todo mundo tem muito acesso a muita informação. E nem todas as informações são boas ou verdadeiras. Tem informação que distorce aquilo que a gente acredita. Tem informação que talvez até molde o caráter dos nossos filhos. Há estudos que dizem que as crianças, adolescentes, eles começam a imitar aqueles influencers que eles seguem. A gente mesmo, né, por vezes olha alguma coisa e quer fazer igual. Eu até brinquei um tempo atrás que eu sigo uma moça que ela mexe muito com comida, né? E aí todos os equipamentos eletrônicos da casa dela eu queria ter. Eu queria ter a air fry igual a dela, eu queria ter um micro-ondas igual a dela, eu queria ter a panela igual a dela.
E é uma coisa simples, né? Eu olhei a panela lá, vi que funciona bem a panela, antiaderente, enfim. E eu queria ter. E querendo ou não, eu já tenho um caráter formado, né? Eu já passei aí da fase de formação. Os meus filhos não. Eles estão formando esse caráter. E o que eles têm escutado? Quem que eles têm seguido? Quais são esses influencers que a gente tem deixado na nossa casa? E a gente precisa, sim, como pai, como mãe, olhar o celular dos nossos filhos. Não existe privacidade para nossos filhos, para as nossas crianças e adolescentes. Eu deixo isso bem claro lá em casa. Todos os celulares têm senha por uma questão de segurança mesmo. Mas todos nós sabemos a senha dos celulares deles e a gente olha, porque não existe privacidade para os nossos filhos. Tem coisas que entram na nossa casa e a gente não tem dimensão. A gente não pode deixar os nossos filhos presos dentro do quarto, assistindo o que querem, no momento que querem, tendo acesso àquilo que a gente nem imagina. Isso tem moldado o caráter das nossas crianças. E a gente precisa estar atento quanto a isso. E aí Paulo ele traz uma orientação que eu acho bem interessante, que ele fala assim, alguém, principalmente os pais hoje, essa palavra é direcionada para você. Você é o exemplo do seu filho, então você precisa ser alguém que seja irrepreensível. Marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despendeiro de Deus. Não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e que tenha domínio de si. Apegado à palavra fiel, que segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então aqui é uma palavra muito bem direcionada. Se a gente for violento, se os pais forem violentos com as suas esposas, é isso que seu filho pode aprender. E talvez você pense assim, nossa Elisa, mas eu vivi em um lar onde tinha muita violência, eu vivi em um lar em que os meus pais bebiam, eu vivi em um lar que era uma família totalmente distorcida e eu não tenho referência disso. E é difícil você tentar criar seus filhos quando você não tem referência. A gente dá muito daquilo que a gente tem. Só que uma vez que nós aceitamos Cristo como o único e verdadeiro Salvador na nossa vida, e quando a gente entregou a Ele o nosso caminho, eu tenho certeza que o Senhor foi moldando o nosso coração. E aí, há muito tempo atrás, eu ouvi que se a gente diz que está no caminho, que a gente acredita em Jesus, se a gente não melhora como pai, se a gente não melhora como filho, se a gente não melhora como marido, se a gente não melhora como cristão, a gente está servindo a outro Deus, não a Cristo. Porque Cristo, Ele nos molda por inteiro. Ele nos transforma. Independente daquilo que nós trouxemos na nossa bagagem, Ele faz tudo novo. E nos restaura. E nos chama de filho. Para que nós possamos dar essa continuidade e cuidar dos nossos filhos. Amém? Graças a Deus.